protagonista! Como você tá, meu bem? Nossa, eu tô tão melhor de estar aqui. É claro que vocês recebem esses episódios às segundas-feiras, às 11h11, mas eu gravo numa tacada só, geralmente 4 episódios. E hoje foi um dia que eu tava tão enrolada que eu falei, misericórdia, será que eu vou dar conta disso? Ou seja, né, pipocou ali um grande sabotador. Mas a verdade é que a gente vai se ajeitando e melhorando ao longo do caminho, então vamos celebrar esse protagonismo que veio, assim, inesperadamente de dentro de mim. Mas eu tô muito grata de estar aqui com você em mais um episódio. A gente vem desenrolando aí uns causos familiares e hoje eu preciso contar um negócio pra vocês que eu nunca falei antes. É um assunto bastante íntimo, mas que eu sinto que aqui é um espaço seguro pra gente abrir questões da vida, desafios dos bastidores, porque muitas vezes nesse mundo da internet a gente tá ali sendo bombardeado de vidas perfeitas. E na verdade não existe a vida perfeita, existe uma curadoria daquela vida real. E lógico, da mesma maneira como eu escolho o que eu quero postar, mas hoje eu tenho responsabilidade afetiva com o conteúdo que eu publico. Então eu faço questão de destacar que você tá vendo só o resultado de algo que eu tô treinando há 16 anos, e que nem todos os dias são leves e tudo mais. Eu acho que é uma maneira de me colocar mais próxima de vocês do que ficar retratando apenas aquilo que dá certo, aquilo que é muito maravilhoso, que sim, meu trabalho tem muitas nuances incríveis, eu sou muito grata por lá atrás terem caçoado e rido da minha cara quando eu falei que eu ia criar um canal no YouTube, que eu estava gravando vídeos de maquiagem pro YouTube. Tanta gente falou, mas você tá rasgando seu diploma, você é jornalista, não se diminua. Criando canal no YouTube pra falar com quem? Ensinando maquiagem, que fútil. Nossa, isso não vai dar em nada. Aí põe aquele meme do óculos. Tararará. Minha gente, olha, vão duvidar de você, vão questionar você, vão até rir da sua cara, mas enquanto você tiver a habilidade magnífica de escolher estar do seu próprio lado e dar a sua mão para si mesma, ninguém solta a mão de ninguém, nem você a sua própria mão. A gente consegue transpor essas barreiras, muitas vezes ridículas, porque é ridículo uma pessoa que é madura, adulta, que te ama, que sabe que a gente vem pra essa vida, não vem pronto e vai errar, ficar falando, que bobeira, não faça isso, é ridículo. Mas acontece, e aconteceu comigo. Só que eu não me deixei paralisar, eu não deixei que isso me parasse. E agora em maio, então a gente tá muito perto desse marco, né? Em maio eu completo 16 anos de carreira digital. E quando eu olho pra trás, eu era só uma menina frustrada depois de ter passado por um momento de muitos holofotes, de muita visibilidade em rede nacional, uma menina que de repente se viu tendo que andar escoltada, com seguranças e não podia ir na padaria. Eu escolhi aquilo. Eu quis viver essa fama. Quando eu era criança, eu falava assim de verdade, de queixinho levantado, quero ser famosa. E eu consegui. Só que quando a gente cria, na nossa infância, alguns objetivos, e a gente chama de sonhos, às vezes, e às vezes isso é até mais frequente do que raramente, a gente tá só tentando cicatrizar uma ferida, tapar um buraco. Será que você consegue imaginar a gente que aqui nesse lugar, nesse podcast, fala sobre saúde mental, inteligência emocional, autoconhecimento, sobre espiritualidade? Será que você consegue imaginar qual era a ferida da Juliana, criancinha, que eu tava tentando cicatrizar ou curar com aquela ideia de ser famosa? Pois é, a ferida da rejeição. Sempre chega gente nova e eu gosto de contar alguns aspectos da minha história porque eu sinto que é importante esse momento de troca, esse momento de vulnerabilidade, porque a vulnerabilidade para mim é um baita ato de coragem, de força, então às vezes intencionalmente eu me vulnerabilizo, inclusive em cima do palco, como palestrante. E o que acontece? Quando a minha mãe se viu grávida de mim, minha mãe teve um diagnóstico de que não podia ter filho, entendeu? Era nesse nível. Ela nasceu com uma deformidade no útero e diante daquele cenário congênito, ela recebeu a notícia de que não engravidaria, não poderia ser mãe. E tocou o barco da vida dela com vários sonhos, sonhos de carreira, sonhos de viagem, aquela coisa toda.
Até que um dia ela conheceu meu pai, e eles estavam vivendo um relacionamento que não era um casamento, e aí, meu bem, é o que hoje no que eu acredito em relação à espiritualidade, quando uma alma tem que vir para esse mundo, ela vem. Ela vem. Eu acho que eu precisava vir. E eu vim. E foi um susto. Foi um susto. Eu já tive essa conversa com a minha mãe, tomando uma xicrinha de chá, que nem eu sempre tenho meu chazinho aqui. Estávamos eu e minha mãe sentadinhas na mesa da cozinha da casa dela. Eu acho que eu nem morava lá mais. Eu tinha acabado de me formar practitioner em PNL. PNL é Programação Neurolinguística. Foi a primeira formação que eu fiz no âmbito do comportamento. Depois eu fiz Master Practitioner em PNL. Depois eu fiz Life Coaching. Aí depois eu estudei Psicologia Positiva. E atualmente eu estou cursando uma pós-graduação em Neurociência, Psicologia Positiva e Mindfulness. Então são essas as minhas áreas de estudo, além de meditação e yoga, dentro da área do comportamento humano. E eu tava assim, me jogando nesse universo, e eu tive acesso a uma informação fazendo um exercício que se chama linha do tempo. E você vai até a gênesis de uma ferida que você tem na vida. E pra mim era uma ferida da rejeição. Eu não sabia, assim, eu não conseguia entender por que aquilo caminhava comigo em diversos momentos. Por que tinha tanta repetição daquilo na minha vida. Por que essa rejeição ela vem pra mim nos relacionamentos? Eu sou rejeitada ou eu sou traída? Por que de repente na minha infância as minhas amigas viravam as costas, faziam uma panelinha e me excluíam? Por que muitas vezes num teste de VT, quando eu era modelo, eu ia até o final e escolhiam a outra pessoa, mas não me escolhiam? E a rejeição ficava vindo, vindo, vindo. Então, o que eu acredito hoje é que enquanto a gente não cura uma determinada ferida, enquanto a gente não cicatriza essa ferida através do autoconhecimento, da relação com Deus, desse despertar mesmo da nossa resiliência, da nossa força e da compreensão de que tudo te ensina, tudo te ensina. Até as suas feridas, elas podem ser explicadas, porque na maior parte das vezes é entre 0 e 7 anos que elas se instalaram. Enquanto você não tinha a mínima maturidade, seu córtex pré-frontal não estava nem completo, vai se completar lá depois, quando você já está ali quase adulto. Então imagina só, você não tem um repertório, aí você se vê diante de um contexto e você toma aquilo para você sem compreender o que é. E aí se instala uma ferida, um trauma. E daí, naquele momento, eu entendi. Eu preciso olhar para a rejeição. E aí eu fiz essa linha do tempo. E foi muito forte pra mim, porque você sente aquilo enquanto você tá fazendo o exercício, mas você vai buscando o momento anterior, o momento anterior, o momento anterior, então você vai passando por alguns estágios, alguns momentos da sua vida mesmo em que aquilo tava gritando, em que aquilo tava acontecendo, até que você encontre a gênesis, que é quando aquele trauma, aquela ferida foi instaurada. É a origem. E aí eu cheguei aonde? Gente, onde eu cheguei? Dentro da barriga da minha mãe. Olha que loucura. E aí eu tava lá dentro da barriga da minha mãe, e aí eu sou muito visual, então eu consegui visualizar totalmente a situação. A minha mãe tinha um fusquinha. A minha mãe teve uma motoca, daí trabalhando. Minha mãe sempre foi uma pessoa assim, carreirista, sabe? Trabalho, dedicada, aquela coisa. Então ela foi galgando ali o caminho dela, a independência dela. Pra vocês terem uma noção de tempo de vida, minha mãe tinha 35 anos. E naquela época, nos anos 80, 35 anos já era velha para ter filho, né? Que bom que as coisas estão mudando e que a ciência vem mostrando pra gente caminhos pelos quais a gente pode se manter saudável, com vitalidade e viver a maternidade no momento que a gente, de repente, possa ou queira viver, quando a gente tem isso dentro do coração, né? Mas no caso da minha mãe, eu acho que não tinha. Olha que louco. 35 anos. E aí eu vi na porta da casa da minha avó morava numa vila, que era uma vila assim estreita, de um lado tinha um muro bem comprido, de ponta a ponta da vila, e todas as casinhas grudadinhas, acho que chama geminada, né? Todas as casinhas grudadinhas, e a casa da minha avó era a última. Então quando você entrava nessa vila, você avançava por essa ruinha, via a linha bem estreita, e lá no final tava a casinha da minha avó, tinha um quintalzinho com uma árvore frutífera, não lembro qual era, posso perguntar pra minha mãe. Nesse quintal tinha um cágado, a tartaruguinha da minha avó e tudo mais. E a minha mãe morava, eu imagino, né, ainda com ela,
E aí, nesse momento que ela parou o carro ali na porta da casa da minha avó, eu vi uma situação bastante triste acontecendo. Da minha mãe meio que saindo, indo embora. Muito triste. Minha avó não estava com uma cara muito feliz. Eu não consegui compreender se existia um diálogo, eu não ouvi nada, mas eu vi a situação. E pela leitura que eu fiz da situação, eu falei, deu ruim. E aquilo mexeu tanto comigo, mas eu chorava tanto na linha do tempo, chorava, eu tava dentro da barriga da minha mãe, mas a minha visão era como se eu estivesse vendo aquela situação de cima. Como se você estivesse observando um teatro de bonequinhos numa mesa. E aí, eu acho que foi naquele momento em que a minha avó não aceitou a gravidez da minha mãe. E a minha mãe saiu de casa. E aí tava lá eu e Dona Nádia tomando uma xicrinha de chá na mesa. E por que eu não falava muito dessa história? Porque eu entendo que essa história não é só minha. Essa história também é da minha mãe. E pela relação que a gente tá tendo, desenvolvendo, aprimorando e nutrindo, eu entendo que eu posso sim falar sobre algumas coisas. Tanto que eu perguntei pra minha mãe no ano passado, quando ela tava fazendo químio, depois do câncer, eu posso falar sobre isso porque é a sua história. Mas também é a minha história. Eu posso falar sobre isso? E a minha mãe, pode, filha, pode falar. Então eu sinto que hoje eu tenho permissão dela. Eu não queria jamais, assim, transpor esses limites saudáveis do quanto que a gente se abre, mas aqui a gente tem um lugar pra isso, sabe? Então eu tô contando a história na íntegra, eu nunca contei. Eu já mencionei, mas eu nunca contei em detalhes, tá? E daí, o que acontece? Naquele momento eu entendo que a minha mãe precisou sair de casa. E tomando a xicrinha de chá com a minha mãe, veio uma conversa, a gente gosta muito de tomar chá. E eu senti que eu precisava de uma resposta para aquilo, porque já fazia meses que eu tinha visto aquela situação e não tinha coragem de perguntar para minha mãe. E eu acredito que o aparecimento desse câncer tenha me convidado a ser mais corajosa para ter conversas difíceis. Só que naquela época, eu acho que essa foi a primeira, ou de repente a segunda, porque aquela coisa, né, perda da virgindade, esses assuntos de primeiras vezes, geralmente são as nossas primeiras conversas difíceis com os nossos pais, né? E meu pai faleceu quando eu tinha 9 anos, mas a minha mãe participou, assim, das conversas e depois, eu acho que dessas primeiras vezes, aquela foi uma primeira conversa sobre a minha história, sobre a minha vinda para o mundo, que eu não tinha coragem de puxar esse assunto. E às vezes, se tá te faltando coragem para puxar um assunto, para ter uma conversa difícil, saiba que carregar esse medo, essa dúvida e essa insegurança dentro de você é muito mais pesado do que você respirar fundo e falar, vambora, senta, olha no olho da pessoa e pergunta o que você tem que perguntar. Carregar isso por meses, por anos, te corrói muito mais do que resgatar esse seu protagonismo, essa sua força, porque coragem não vem, ela não vai aparecer. A gente cria coragem quando a gente toma uma atitude. Só assim. E quando você respira fundo, eu vou resolver isso agora. Só assim você vai descobrir que coragem estava aí o tempo todo, só esperando você ativar através da sua atitude. E naquele dia eu precisei ter uma conversa difícil com a minha mãe. Só que dessa maneira eu sinto que a gente vai criando musculatura emocional para lidar com o que tem que ser lidado naquele momento, em cada momento, senão a gente vai ficando cada vez mais covarde. A gente vai ficando cada vez mais corpo mole, a gente vai ficando cada vez mais habilidosa em se esquivar dos assuntos que importam, mas são difíceis. Então, eu lembro que eu respirei fundo, eu falei, a hora é agora. E eu mandei assim, não mandei na lata, mas eu falei, a vovó era muito brava? Aí a minha mãe deu um suspiro e falou, olha, seu avô diria que ela era tinhosa. Sua avó era tinhosa. Eu, tá, e como foi quando você engravidou de mim? Aí eu já, pum, vai. Se não, meu bem, a gente vai dar a volta ao mundo. E a gente vai fugir do assunto. Então, às vezes, você vai preparar o território, mas vai. Abriu a porta, passa. E foi o que eu fiz. Fiz uma pergunta que abriu a porta e fui. Ela filha, sua avó, muito tradicional, pensamento conservador naquela época.
E eu não era casada com seu pai era divorciado, então imagina só. Aí eu, já imaginei. Eu já tinha visto a cena, né? Eu já tinha visto. Aí eu falei, então, por que eu fiz, nem lembro aquele treinamento, né? E eu fiz um exercício que eu vi essa situação. Posso contar a maneira como eu vi? Você me conta a maneira como foi? E aí eu narrei. Da mesma maneira como eu narrei pra vocês, eu narrei. Você tava lá com seu fusquinha parado na porta e você foi colocada pra fora de casa, com o bebê na barriga. E aí, meu bem, sabe quando a pessoa não precisa falar mais nada? Mas a emoção dela, as lágrimas dela responderam o que eu precisava saber, que foi exatamente assim. Mesmo que você não acredite nessas coisas, tá, gente? É real que eu vivi. É explicado, isso é científico. Então, a PNL ela é pautada na neurociência também. E é um mecanismo que, através de uma emoção, quando você tá com esse estado interno ativado, você consegue ir voltando para os momentos em que você passou por aquilo, mas precisa de uma condução profissional. E eu sou capacitada para conduzir esse tipo de dinâmica, mas eu conduzi pouquíssimas vezes na minha vida, porque é uma baita responsabilidade. E é muito forte. E aí a minha mãe me confirmou que foi sim, daquela forma, eu entendi muita coisa. E aí eu perguntei quanto tempo isso durou? Porque aí passou um filme na minha cabeça. Eu olhando as fotos da minha mãe grávida, a minha mãe e o meu pai fazendo uma cerimônia de casamento na casinha que a gente tinha na chácara em Ribeirão Pires, minha mãe já grávida, poucas pessoas em volta, ou seja, não houve um casamento, foi uma celebração, acho que por até motivos necessários, e não vi a minha avó. No meu nascimento, primeiro ano, aniversário, nada. Não vi a minha avó em nenhuma foto. Meu avô, sempre lá. Sempre lá. Natal, do lado da árvore comigo. Eu lembro do meu avô direitinho, assim. E eu... Quanto tempo durou isso? Porque eu não lembro da vovó. Ela é a filha, 5 anos. 5 anos. É muito tempo. 5 anos em que a minha avó não viu a filha, não conheceu a neta. Eu poderia sentir raiva. Mas eu nem conseguia. A gente não consegue medir o tamanho da dor de alguém. Eu não consigo medir o tamanho da dor da minha avó com os princípios e valores que ela tinha em ver a filha engravidando, fora de um relacionamento, de um rapaz divorciado nos anos 80. E eu não consigo medir a dor da minha mãe em ter sido rejeitada pela mãe dela. E o que eu tenho que fazer com isso? Eu tenho que lembrar que eu não vou carregar a dor de nenhuma das duas comigo. E que essa rejeição não é minha, mas eu peguei pra mim por tantos anos. E graças a Deus eu tive acesso a caminhos que foram me curando aos poucos. A rejeição ainda me machuca muito, mas eu sei que não é meu, eu não vou carregar isso comigo, porque eu não quero que os meus filhos carreguem isso com eles. Eu preciso encerrar. Não começou em mim, mas eu preciso encerrar em mim. Como fazer isso? Só perdoando, gente. Perdoar é um tema muito complexo para caber num episódio de podcast. Mas quando você entende que Deus tem planos e que as nossas almas vieram para prestar contas, você entende que você vai ter que passar por muita coisa. E você para de se colocar naquele lugar de vítima que fala, por que eu, por que agora, por que desse jeito? E você
Resgata esse protagonismo e fala, beleza, é sobre isso? Então é sobre isso, o que que eu aprendo? Não é fácil. Tá longe de ser fácil, mas foi fácil nascer? Foi fácil aprender a andar? Foi fácil aprender a falar? Foi fácil reconstruir teu coração quando alguém partiu ele pela primeira vez? Foi fácil recomeçar? As coisas mais importantes da vida não são fáceis. E um trauma, ele pode sim ser regenerado, ele pode ser ressignificado, e eu sou a prova viva disso. Por isso que eu sinto que os meus caminhos se mudaram depois de 8 anos que eu estava trabalhando com comunicação na internet, como uma menina que começou falando de maquiagem, era o recurso que eu tinha. Por isso que um dia eu entendi que eu não tinha vindo aqui para ensinar mais maquiagem, minha amiga. Se eu pude viver a regeneração de um trauma, como é que eu ajudo mais pessoas a não desistirem? Como é que eu ajudo mais pessoas a se perdoarem e perdoarem alguém? Como é que eu ajudo pessoas a viverem com esperança de que vai ficar melhor? A gente fica melhor, a gente fica mais forte e vai chegar a tormenta, mas você tá melhorada, você tá forte e não vai ser a primeira vez e nem a última que você vai passar por isso. Eu tenho um amor muito grande pela minha avó. Eu entendo. Hoje eu entendo, né? Hoje eu entendo o que talvez tenha acontecido com ela. Eu entendo o que aconteceu com a minha mãe. Nunca perguntei para minha mãe se ela pensou em abortar, em desistir da gravidez. Isso eu não tive coragem ainda de perguntar. Mas, poxa, mesmo sozinha, claro que meu pai ficou do lado dela, o meu avô ficou do lado dela, mas quando eu digo sozinha, é sem o apoio da mãe, né? Ela morava com a mãe. E a minha mãe, puxa vida, foi muito corajosa e me deu o maior presente, a vida. Talvez essa fosse a missão mesmo. Eu vir ali numa família de configuração alternativa, numa circunstância em que não poderia engravidar. E eu vim. Eu não sei como foi a sua história do seu nascimento, mas provavelmente você veio para mudar algum contexto dentro da sua casa, da sua família, para ter uma segunda chance de reencontrar com essas almas. Não sei em que você acredita, mas eu acredito nisso. E então, hoje, eu sou muito grata, porque a minha mãe foi a protagonista em recomeçar. E recomeçar sem abrir mão dos sonhos dela. Um dia, quando eu estava para desmamar o Liam, porque estava muito difícil sustentar a amamentação e aquelas 8 acordadas na madrugada dele. Ele só queria mamar, mamar, mamar. Ele já estava com 1 ano e meio. Eu queria levar até os 2 anos, como eu levei a Liliu até 2 anos e 1 mês. Mas eu não aguentava mais. Eu não aguentava. Eu estava machucada, eu estava exausta. E a gente se vê naquele lugar. Que tipo de mãe sou eu? Não, eu tô sendo a mãe que eu consigo ser. E naquela época eu perguntei pra minha mãe, como foi me desmamar? A minha mãe, filha, com 6 meses eu precisei trabalhar em Brasília. Qual foi a primeira coisa que eu fiz? Eu julguei. Eu falei, meu Deus, que desumano isso, cara. Ela me deixou passando fome. Não, 6 meses, já tava na introdução alimentar, sei lá, fórmula, o que que era. Eu julguei. Aí depois eu falei, meu, olha só. Você, Juliana, mãe de 2, ainda tá aqui, sem coragem de bancar suas próprias decisões, porque você não aguenta mais amamentar. E a sua mãe tá te dando um exemplo de alguém que desmamou o bebê com 6 meses, no caso sou eu, e foi trabalhar.
A escolha dela. O que eu tenho a ver com isso? Não fiquei desnutrida, gente. Fato. A minha saúde é ótima. Apesar da gente saber que o ideal é até 2 anos, aquela coisa toda. Meu, tem situações e situações. E eu julguei minha mãe. Até que depois eu falei, não. Quando te incomoda, quando alguma coisa te incomoda é porque você precisa olhar para aquilo. Não na vida do outro, minha querida, é na sua. Aí eu olhei, por que eu tô me incomodando tanto com isso? Porque eu não tenho coragem de ser tão segura como ela foi. Porque eu não tenho coragem de encerrar esse ciclo que eu não aguento mais. E aí, meu bem, que você banque as suas escolhas, que você recomece. Eu precisei recomeçar na internet. E se eu não tivesse recomeçado na internet, eu não estava aqui hoje. Não estava aqui tendo as conversas que a gente tem, não estava palestrando no Brasil e no mundo, não estava sendo mentora de mulheres incríveis. Mas um dia eu precisei repensar o que eu fazia. E talvez aqui o convite é você recomeçar em relação às suas dores, se dar a chance de olhar para elas. É muito desconfortável, é muito desconfortável. Mas tem jeito. Leva tempo, mas tem jeito. E quando você for capaz de bancar as suas escolhas, de colocar a tua cara para o mundo, seus valores para o mundo, suas decisões, estar do seu próprio lado, segurar forte a sua própria mão, meu bem. Esse protagonismo ninguém vai tirar de você. Mas ele não fica ali conquistado numa prateleira como um troféu. A vida vai te trazer de bandeja oportunidades para você reafirmar quem você é, o que você pensa. Tomar atitudes alinhadas com os seus valores e renovar os seus votos de protagonismo. Então, qual é o voto que você está precisando renovar? Qual é o perdão ou o auto-perdão que você está precisando encarar de frente? É um tema sensível, protagonista. Mas eu queria contar para vocês essa história para te dizer que eu sou feliz por ter tido aquela conversa difícil. Ela abriu portas para eu me curar. Qual é a conversa que você está adiando? Carregar a dúvida, lembra? Pesa muito mais, consome muito mais e prejudica muito mais a sua saúde mental. Para de adiar. Respira fundo e vai. Lembra, a coragem só vem com atitude. Ela não vem de bandejinha. Antes viesse a coragem na vida de bandeja bonitinha como vem os desafios, né? Não, senhora. A coragem precisa ser conquistada. Com atitude, com ação. E é nisso que eu acredito. Então, se proponha pequenos desafios aí ao longo da jornada para você ficar mais parruda. Mas que você não fique dura nem rígida demais. A gente vai equalizando, vai fluindo e vai encontrando um lugar de paz. Dentro da nossa história, dentro dos percalços da nossa história, dentro das dores da nossa história. Combinado, turma? Faz o seguinte, volta, toda segunda tem novo episódio, avalia o podcast se fez sentido para você. E compartilha, é muito importante, gente, esse apoio que vocês dão compartilhando os episódios, compartilhando os cortes dos episódios, recomendando. É assim, de verdade, é uma baita retribuição a esse trabalho que eu tô fazendo e uma baita contribuição para pautas como saúde mental, inteligência emocional e mais protagonismo, mais vidas bem vividas e não somente sobrevividas. A gente se vê na próxima segunda-feira, meu bem! Um grande beijo, obrigada por estar aqui. A gente se emociona, né? Mas de verdade, hoje foi um dia que começou meio atrapalhado e viu como vai dando certo? É só você se manter em movimento. Combina comigo isso, olha no meu olho agora, se você está me ouvindo. Imagina que você está olhando no meu olho. As coisas melhoram quando a gente se mantém em movimento.
Um grande beijo e até a próxima.